pivô de tudo, Colônia Guarani. O ponto de partida que, no fundo, foi um grande corredor de imigrantes. Aqui aportaram nada menos do que 21.144 imigrantes de 15 grupos étnicos diferentes. Trabalhar esses dados e fatos, um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa, é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam desta vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu cantar das etnias. Bom, hoje é dia 20 de julho de 2023, já passado das 3:30 da tarde. Então aí fazendo mais uma entrevista, que não seria bem uma entrevista, umas perguntas aqui que nós temos para aquelas pessoas que conhecem um Guarani das Missões mais de antigamente, né? Aquelas histórias esquecidas que muita gente já não sabe, essa gurizada nova não sabe, não teve ideia do que se passou aqui para se fazer o Guarani das Missões que nós temos hoje. E muitas vezes a gente reclama de tudo, de todos, né? Mas muita gente trabalhou antes de nós aí para fazer esse Guarani das Missões de hoje. Eu estou aqui com o Érico Gomes, mais conhecido como Beto Gomes, né? Acordeonista. Eu sei que a fama dele, a primeira fama que eu tenho dele, assim, quando eu falo do Beto Gomes, é o tocador de gaita com as músicas do Bertucci, né? Boa tarde, Beto. Boa tarde, prazer te receber aqui no rancho. Nós tomamos um chimarrão e trocar alguma ideia, e alguma coisa que eu souber, até dar alguma dica aqui, principalmente do meu avô, que foi um dos que chegou aqui em Guarani, no começo do Guarani. Essas terras aqui eram tudo, não eram demarcadas, nada. Depois ele ajudou a demarcar essas terras aqui. Então, como é que era o nome do teu avô? O nome do meu avô era João Manuel Silveira Badim. João Manuel Silveira Badim. E a avó? Genoveva Gomes Silveira. Eu estava falando contigo antes nas iniciais da gravação aqui, que era a Dona Veva, né? Dona Veva. Dona Veva foi uma benzedeira de mão cheia aqui para Guarani das Missões. Ela curou muita gente aqui. Na época ela benzeu muita gente e curou muita gente também. Uma benzedeira daquelas, benzedeira de verdade, não desses mentirosos que nós temos hoje em dia aí, que botador de carta e coisa. Curava um palmo, curava uma dor de cabeça, uma rendidura, isso ela é especialista. A minha mãe depois também fazia a mesma coisa, a Dona Negra, conhecida. O nome da Dona Negra? A Dona Negra, que era a Bernardina Elisa Badim Gomes. E o teu pai era o? Santos Gomes. Santos Gomes. Eu vou ir te perguntando, Beto, aqui para nós formar a família, tá? E aí, os teus irmãos, quem é que eram os teus irmãos? Meus irmãos tinham o Sadi, que era o mais velho. O Sadi morou aqui em Guarani? Morou. O Sadi se criou por aqui. O Sadi é o que apontava, era o apontador do serviço do meu avô. Mas depois, com 16, 17 anos, ali foi para Porto Alegre, até serviu lá em Porto Alegre. E depois se tornou aviador lá em Porto Alegre. Aviador? Aviador, sim. Inclusive era um dos homens que carregava o Brizola na época que o Brizola foi governador. Ele era um dos assessores do Brizola lá, naquela época. Era aviador, então. Então o Sadi era esse. E depois? Depois tinha o Laci, que foi o primeiro motorista da primeira caçamba de Guarani. Sadi. Depois tinha o João Brasil, que era ferroviário, que começou aqui, depois fez curso, passou e trabalhou 32 anos lá em Porto Alegre. Inclusive o Antoninho visitava ele lá, o Antoninho, nosso Antoninho prefeito aqui. Trabalhava na engenharia lá em Porto Alegre, ninguém falava com ninguém lá sem falar com ele primeiro. E depois as irmãs, né?
Depois tinha a finada Nair, que é falecida já. A Nair, ela também, muito nova, ela foi morar em Porto Alegre, casou lá. Depois tinha a Neide, morou aqui em Guarani também, agora é falecida também. Mora em Santo Ângelo. A Neide ela é mãe do Fernando Gomes, o fotógrafo do prefeito ali de Santo Ângelo. Até ganhou um carro 0 km da 0 hora numa reportagem que ele fez ali. Muitos anos lida com isso. E a Nair, né? O Fernando é filho da Neide. E a Nair era a mais velha. A Nair também casou lá em Porto Alegre, tinha 4, 5 filhos também. Me diz uma coisa, quando nós estávamos falando aqui do teu avô, né? João Manuel Silveira Abadi. De onde é que ele veio? Meu avô era natural de São Borja. Na época, Garucho, que agora é município, Garucho, a minha mãe nasceu lá em Garucho, que o meu avô morava em Garucho, que era, na época, distrito de São Borja. Hoje é uma cidadezinha. Então, de lá mas o meu avô já era funcionário do estado, que veio para Guarani, né? E esse sobrenome, Abadi, isso é negro, é brasileiro? Abadi é turco, que o pai do meu avô, veio da Turquia, daqueles que vendiam roupa de mala, né? Interior e coisa. Os mascate. Então o teu bisavô era mascateiro. Isso aí. E o teu avô era funcionário da Inspetoria de Terras? Inspetoria de Terra. Transferiram de São Borja para Guarani, mas cuidasse o trajeto daqui a Santa Rosa. Olha aí que interessante, ó. Então, de Guarani a Santa Rosa, quem cuidava era o seu João Manuel Silveira. Ele tinha apelido, não tinha? Seu Doca. O seu Doca. Era o seu Doca. Eu já tinha ouvido falar do seu Doca. O seu Doca, eu já tinha ouvido falar. Sim. Que é interessante. Então, cuidava daqui a Santa Rosa, que tinha outro que cuidava aqui, que eu me lembro, é o seu Érico, que é teu xará, né? O seu Érico, depois, quando já existia o Dair, daí, que já tinha o Dair, daí o seu Érico era funcionário do Dair, daí. E o meu avô era da Inspetoria de Terra. O seu Érico cuidava, então, da linha do campo até a linha Bom Jardim, na estrada do Dair, O seu Érico já era da equipe do Dair, já na época, né? O seu Érico Nunes já era da equipe do Dair, né? E quantos funcionários, Beto, tinha o teu avô? O meu avô sempre era de 25, 28, 22, às vezes alguma vez adoecia e coisa, né? Sempre era aquela turma. E para tapar um buraco que tinha nas estradas naquele tempo, não tinha, era tudo com... Meu avô tinha uns cavalos treinados que botavam na gaiota, os peão enchiam de terra, e daí iam tapando os buracos, arrumando com picareta e coisa. Daqui a Santa Rosa. É interessante. E a alimentação, como é que faziam? A alimentação, meu avô, onde tivesse terra aí que ele achava que dava para plantar, podia plantar. Nunca faltou comida para os empregados do meu avô, quando não podia trabalhar, chovia. As tuias, tinha uns galpão grandes aí que o meu avô fez. Aquilo era cheio de comida e volta e meia carneava uma vaca, então eu me criei vendo meu avô sempre ajudando as pessoas. Era um empregado ele era o chefe, mas ele sempre estava ajudando as pessoas. Nunca faltou comida para ninguém, comida era à vontade. Plantava, tinha arroz, feijão, batata, abóbora naquela época, mandioca, carne, volta e meia, carneava uma vaca. E se estava pouco o gado dele, aquele tempo passava as tropas para Santa Rosa. Daí meu avô ia lá e escolhia uma vaca da tropa, vamos carnear essa vaca para ter comida para esse pessoal, né? Então esse sistema que eu fui criado vendo isso aí, meu avô sempre ajudando as pessoas e prestando um serviço de qualidade, né? Hoje, Beto, tu está com quantos anos? Hoje eu estou com 70. Eu sou de 53. 53. Beto, então que história interessante essa do teu vô, tá? E o teu pai fazia o quê?
O meu pai era engenheiro florestal. Inclusive ele ajudou a fazer uma medição aqui para cima, que se tocasse fazer uma ponte nova para ficar uma reta um dia, existe essa medição aí, deve ter nos arquivos, nas coisas, aqui para cima. Então na rua João Amersky Filho, por aí? Isso, é mais ou menos aquela. Lá foi feito para fazer uma ponte para ser mais reto para ir a Santa Rosa. Não saiu até hoje, né? Mas que foi feito na época, foi. Foi em mais ou menos que ano, tu lembra isso? Tem ideia? Mais ou menos, não precisa ser preciso, porque a gente também, a cabeça da gente não ajuda. Devia descer por uns... Eu nasci em 53, isso aí devia ser nos anos de 50, uns 46, 48, tem documento ali que a gente acha uma hora para completar essa frase aí. Seria interessante um dia passar isso para o museu, pelo menos uma cópia, né? Porque isso é a história de Guarani. Hoje tanto se fala dessa estrada, né? E ela não acontece, né, Beto? Sim, agora estão falando de fazer o asfalto. Inclusive meu avô também participou da Guerra do Contestado em 35. Ele esteve na Guerra do Contestado lá em Santa Catarina. Na Contestado 35, meu avô também era expedicionário lá. Teve na guerra também, no tempo das bazucas, né? Contestado, cara, de 35 ali. Meu avô participou também daquela encrenca que deu ali com os catarinos, paulistas e coisa. Na época, também meu avô participou. Olha só que histórias bonitas aqui em Guarani, que ninguém fala dessas coisas, né, Beto? Eu sei coisa que nem tu não sabe dos arquivos, né? É verdade. Meu avô sabia tudo aí, porque era um homem de confiança, né? Mandaram ele para cá por ser um homem de confiança. Né? E até tem coisa que nem dá para gente falar na entrevista aqui, mas futuramente para conversar um dia. Mas é longa a história de Guarani aqui. Né? Então meu avô, mas também tem mais uma que o meu avô fez, negócio de essa nossa igreja católica aqui. Na época queriam fazer a igreja, tinha olaria aqui no Bando da Esquina Ipiranga, esses lugares ali, Salgado Filho, mas não tinha olaria, mas não sabiam fazer o tijolo. Foi uma das coisas que trouxe meu avô para Guarani também, para ensinar o pessoal a fazer o tijolo. E aí ele ensinou a fazer tijolo e ajudou a levantar a igreja até a janela, mais ou menos. Agora vocês se virem que vocês já sabem, agora já tem pedreiro, já tem gente contratada, agora eu vou tocar o meu serviço e vocês, qualquer coisa precisar, eu estou aqui para ajudar. Mas ele foi o que ensinou a fazer os tijolos para fazer a igreja de Guarani. Olha, do meu avô. Que histórias, né? Coisa que está escondida, hein? O que mais que o teu avô fez, assim, que ele ajudou a medir esses lotes no início de Guarani? Ele foi um dos principais aí que ajudou, porque na época o pessoal brigava muito por causa logo começou a chegar os imigrantes, que coisa, velho, medição de terra, divisa e coisa. Então, depois já veio uma equipe maior o meu avô já conhecia meio tudo ao redor aqui. Então, ele foi um dos que ajudou a fazer essa medição de terra. Aí o pessoal foi comprando as colônias, se organizando e coisa, né? Então, ele foi um dos que... Eu vou te fazer uma pergunta, que depois, se tu achar que ela é inconveniente, tu não precisa me responder. O seu Abadi, em relação aos suecos, aos poloneses, aos italianos, como é que era o comportamento? Como é que sempre se deram bem, tudo certo? Meu avô era amigo de todo mundo, hein? Meu avô era até uma apaziguadora até da coisa, hein? Que as encrencas que tinha aí na época, ele procurava ajeitar para todo mundo ficar de bem, né? Para isso que ele veio aqui para Guarani. A dona Veva, que era a tua avó, né? Ela morava nessa quadra que é do Noges hoje, por aqui, do seu Elpidio. Não era ali? Não, foi sempre a minha avó, desde o começo, elas eram morar por aqui. Era mais ou menos aqui. Nesse lugar aqui? Nesse lugar aqui. Meu avô tinha uns terrenos depois lá na cidade que ele comprou.
Mas depois terminou... E onde é que era esses terrenos que ele tinha na cidade? Ali na frente do Amigão era um dos terrenos que o meu avô tinha. Inclusive eu nasci ali, na frente do Amigão. Nas terras que era do Jussi Fernandes, no terreno? Naquele ali? Ali atrás do clube, meu avô também tinha um terreno. Depois foi vendido, daí que ele adquiriu essa quadra aqui. Aí nós de lá para a cidade viemos para cá para ajudar também. Não é essa quadra aqui que era do Adolfo Menchik, não? Não. Do Adolfo era outra. A do Adolfo é aquela no descia a rua São João aqui, aquela para lá que era do Adolfo. Essa que tinha o alambique, tinha o curtume. Sim, alambique, curtume. Beto, me disse uma coisa, eu estou atropelando, assim, às vezes tu quiser ir mais com calma. Ali onde é que é a delegacia hoje, o que tinha ali? Ali que tinha aquela indústria antiga, que na época eu conhecia a indústria quando já não estavam fazendo mais nada. Existiu aquela indústria ali. Não sei o que eles faziam, se eles davam com palha, antigamente, naquela época, eu me lembro que na época que eu conheci, meus irmãos conhecemos, já não tinha mais, não fabricavam mais nada, né? A maioria do pessoal moravam lá, não precisava pagar e nada, então acho que na época, não sei se era o finado Clemente, que acho que era dono ali, dava para o pessoal morar lá, hein? Eles tinham, na verdade, ali era uma fábrica de linho para fazer soga, né? Eles lidavam com o tal de inhame, tanto que tinha aqueles tanques, agora há poucos dias foi aterrado aqueles tanques lá. E tinha, inclusive, tinha uma estufa muito grande lá, então, para fazer isso aí que tu tá falando. Tinha do lado do galpãozão que tinha uma estufa. Acho que tu não... Não, eu não conhecia. Eu só conhecia a casa, eu como dizer outra, eu não estava no dilúvio, né? Mas pisei no barro. A casa eu conheci, sim. Sim, a gente se criou aqui, andando a cavalo, tudo aí, tudo estrada de chão, né? Esse Cerro das Irmãs ali, tudo tinha um piquezinho para subir. Tinha só um trilhozinho. Um trilhozinho, E aí, nós estávamos falando antes de iniciar nossa entrevista aqui, vocês, o teu pai, teu avô, esse pessoal aí, eles se davam muito aí com os suecos. O que eles faziam? Eles iam lá trabalhar ou só tinham amizade? Como é que era? Não, eles tinham amizade e trocavam muita ideia, igual de serviço e coisa. Meu avô tinha uma intimidade muito boa com os suecos, com os poloneses, com italiano era pouco, mas esses italianos aí do interior, tudo era amigo do meu avô também, esses antigos. E, inclusive, se visitavam muito. Na época se visitavam muito. Dava mais tempo para se visitar, né? Com certeza. Inclusive, não se compara as amizades de antigamente com essas que você tem agora, né? Me diz uma coisa, Beto. Você é acordeonista, gaiteiro, sei lá como é que vamos chamar. Cada um tem um nome para dizer. Você aprendeu com quem? Você aprendeu a tocar gaita com quem? Eu aprendi a tocar gaita. O meu primeiro professor foi o professor Carlos Silivinski. É daqui de Guarani? Na área do Santo Anjo. Depois eu completei meu curso em Santa Maria. Muita gente não sabe que eu tenho curso superior de acordeão. Então, sim. Então, depois eu completei com mais quase 2 anos lá em Santa Maria, que bem dizer aqui eu aprendi tudo. Na época o professor era muito, muito bom, muita gente fina. Então eu aprendi muito, só depois eu completei lá. O meu pai depois morava em Santa Maria, então eu tive oportunidade lá de parar com meu pai e completar o meu curso. Né? Hoje eu dou aula de música lá para Caxias do Sul. Não pude ensinar ninguém aqui em Guarani, porque felizmente aqui em Guarani o pessoal só aprende aquilo que o prefeito pagar, né? E aquilo que tu quer ensinar certo, as pessoas não se adequam muito, né? Então, os que me apareceram até hoje aqui, ninguém passou no teste para aprender com qualidade. Você troca com partituras, pegar uma partitura... Sim. E as pessoas agarrou aquele ritmo de ouvido, que então acha difícil. Até hoje, procurei ensinar muita gente aqui, mas felizmente não passou ninguém no teste até hoje. O instrumento tem que ser bom também, das primeiras coisas que eu exijo.
mas geralmente o instrumento não ajuda também. Então se torna dificultoso, mas daí minha família já mora em Caxias do Sul, lá vai fazer 5 anos. Então lá é um pessoal que gosta de música e valoriza aquilo que tu sabe com qualidade, né? Porque não adianta tu saber se as pessoas não entendem e de repente termina não valorizando, mas eu gostaria de sair de Guarani, deixar alguém aí para ensinar alguém, os mais novos, para ter música de qualidade. Eu depois posso até mostrar até algum livro aqui. Eu queria que tu tocasse uma música depois para nós encerrar depois a nossa entrevista, porque eu sei que o teu forte, a gente tem as notícias, a gente tem sempre aquela a noção do que existe, né? O Bertucci era teu xodó, ou não? O Bertucci é o principal da música do Rio Grande do Sul, né? Os Bertucci fizeram o começo mas eu trabalho em cima dos que eu ensino, para quem eu dou aula, para cada músico ter a sua identidade própria, né? Hoje em dia, os músicos, a maioria, eles só sabem imitar os outros, eles não procuram ter a sua identidade própria. E o músico de verdade tem que ter a sua identidade. O que eu ia te perguntar agora, Beto, tu quer deixar um legado para Guarani, que alguém aprenda, tu tem alguma música criada que é tua mesmo? Mas se não fosse essa epidemia, eu já estava com um CD gravado, que até a gravadora lá de Caxias me constatou lá, já tinha me contratado, mas aquela epidemia estragou muita coisa, né? Mas nós vamos fazer isso aí, né? Quantas músicas tu tem? Mas eu tenho para fazer um CD inteiro e mais algumas, só das minhas. Um CD inteiro, hoje cabe 300 músicas. Seria quantas mais ou menos? Bota quantos tu quiser, 12, 14, 16, bota 20, né? E antigamente nós tocamos muito baile com meus irmãos aqui na região, antigamente. A gente tocava em toda a região, só que naquela época era difícil, né? Não é agora que tu... Você lembra do seu Aquiles? Muito meu amigo, sim, claro. O seu Aquiles, quando eu trabalhava na prefeitura, disse que quando iam nesses bailes, assim, então tinha um gaiteiro, uma viola e um pandeiro. Sim, e vou te ser bem franco, que a música de qualidade era daquela época. Porque hoje nós temos um que toca mais ou menos e o resto toca pouco. Ele atrapalha os outros que tocam bem. Então, por isso que eu sempre me lembro do dono da Rádio Giruá, o seu Darcy Yuri, é o proprietário da Rádio Giruá lá. É um homem sábio, um homem inteligente. Então, ele conversando com o Adelar Bertucci, um dia, entrevistando o Adelar Bertucci, que o músico tem aquele que tem a vocação e o que tem a inclinação. Então, eu gosto de lidar com aquele que tem a vocação. Porque daí eu não perco tempo com ele e nem ele perde tempo comigo, né? Então, eu nunca atrapalhei aqueles aqui em Guarani que sabem menos do que eu. E eu sei que muitos ganham o pão com aquele pouco que eles sabem, né? Então, eu nunca dependi daquele lado, eu nunca atrapalhei, né? Eu faço a minha parte, que as pessoas nem sabem que eu faço, né? Mas daí eu faço com aquele que tem a vocação, que daí eu tenho aluno lá em Caxias do Sul, que às vezes ele aprende a tocar 3, 4 músicas bem tocadas para tocar para o avô no fim de semana, fazer um churrasco e ver o neto tocar. Inclusive agora o ano retrasado, teve um gringo lá, comprou uma gaita para um neto, pagou 32 mil reais. Ele queria visitar uns parentes na Itália e queria levar o neto para tocar a música do Itajaíma matando o shot do meu sogro. Então eu ensinei para ele, o guri tocou e ia mostrar para os parentes lá na Itália que o guri tocava bem e aprendeu com o professor bom, né? Que bom, né? Assim funciona. Mas a gente eu nunca atrapalhei aqueles que
que sabem aquele jeito que ele prendeu meio de ouvido, meio aqui, meio lá. Eu nunca atrapalhei aquele lado ali, que eu sei que muitas vezes defende o pão de cada dia, né? Então, eu tenho esse respeito comigo, essa qualidade eu tenho. Qual é a tua gaita? 120 baixo? É 120, né? Eu não entendo muito. Eu tenho uma Todeschini 120, que até mandei fazer ela na época, antes de queimar a fábrica lá, em Bento Gonçalves. Foi as últimas Todeschini que eles fizeram, e a minha foi uma delas. Eu não sei se tu sabia da gaita, já que tu é sueco, não sei se tu ouviu falar, a palheta da gaita, da Todeschini legítima, o aço é da Suécia. É aço sueco, sim. Só o melhor que deu é o aço sueco para Todeschini original. Eu não sei se tu sabe também que tinha uma fábrica de bandoneão ou de gaita em Santa Rosa, Danielson. Esse pessoal, esses Danielson, eram parente da família Nilsson. Aqui no cemitério em Guarani, logo à esquerda ali, está o túmulo desse Danielson. E depois eles foram para Tuparandi, para esse lado aí. Sim. E parece que essa empresa não está mais trabalhando. Tem. Agora quem atende lá, o Danielson, o antigo, ele é falecido já. Era 2 irmãos. Inclusive os únicos que afinavam gaita bem dentro do Brasil aqui, principalmente no sul aqui. Mas agora tem o Berci, que é o filho do falecido finado Daniel. Inclusive eles eram, não vou te mentir, de Porto Lucena que eles eram. Família que veio de lá, instalou em Santa Rosa. Os primeiros bandoneões fabricados por aqui foi o Daniel. Eu me lembrei o nome do falecido desse, o que veio da Suécia, Luiz Danielson. Ludwig. Sim, certo, era pai, certo, do pai. Eu já acho que é bisavô desses aí. Mas geralmente era uma família de Porto Lucena, que o rapaz me contou um dia a história, muito meu amigo lá. Porque gaita tu tem que mandar a gente, inclusive a minha gaita só o Danielson que bota a mão, o Nelson Rupp, é um que aprendeu com o Danielson, ali lá na gaita. O Nelson Rupp tá descendendo de polonês. O rapaz trabalha muito bem, gente muito séria, né? Então, quando precisa de uma manutenção, deve ter que levar lá uma hora para dar uma... Mas Beto, o que mais tu gostaria de deixar de recado para, já que tu disse que está saindo para Guarani, eu vi que tem uma placa de vendas, aquela coisa, o que tu gostaria de deixar assim um recado para a turma e para o pessoal? Mas olha que o pessoal continua aí, né, procurando mudar para melhor sempre, como esse projeto que tu fez aí de fazer um livro. Enfim, me perguntaram alguma coisa aqui, que a gente sabe mais coisa também, que eu me criei. Aquele meu tempo do meu avô não existia celular, porque hoje em dia tu chega numa casa não te recebe mais com chimarrão, geralmente com o celular na mão, né? Pergunta a primeira coisa, a senha do Wi-Fi. Mas eu conservo aquela antiguidade que eu aprendi, eu conservo até o fim, né? Vamos fazer uma música? Vamos, eu vou desligar agora então aqui para te buscar a gaita e aí fazer. O pessoal procurar sempre aprender música, procurar com pessoa que tenha qualidade, que aprendeu uma escola, que tenha uma formação para ser uns músicos de mais qualidade, né? Porque temos que ter qualidade hoje em dia no que nós fizemos, né? Porque senão vira meia sola, como diz o outro, e tem que... Guarani, já que é o lugar da cultura, aqui, capital polonesa dos gaúchos, tem que continuar melhorando a coisa, né? Ter mais dedicação nas qualidades do ensino. Tem muita coisa boa, inclusive pegar o nosso amigo Vilmar aqui como espelho das coisas boas, esse livro que tu lançou e arrecadar essas coisas antigas, isso aí é muito bom. Que os outros que vão fazendo os mais novos que tem aqui, vendo alguma coisa, aproveitando e até tirando um modelo, até meu e teu. É verdade, né? Obrigado, né, Beto, obrigado aí pelas suas palavras. Vamos fazer uma música, então eu vou desligar agora e depois vamos ligar de novo. Estamos voltando então aqui com o
Beto Gomes, Érico Reus Gomes, esse é o nome correto dele, né? Ele é um acordeonista aí de mão cheia. Então estava me mostrando aqui os manual dele aí, de método aí para aprender, para ensinar, né? E como ele aprendeu aí a fazer a tocar o acordeão, a gaita, que eu não sei como é que ele chama. Mas ele tem, como eu já estava falando antes, músicas que ele vai gravar, assim como já tem pessoas em Guarani das Missões que já gravaram, que quer deixar um legado também. A primeira música. Vamos tocar uma vaneira da nossa aqui, tocar um bugio do patrão. Isso aí, é o Beto Gomes aí com a gaita, com o acordeão dele, e essa é uma das músicas que vai estar no teu CD. Uma delas que vai fazer parte, né? Que bom, né? Deixar um legado bonito aí para Guarani das Missões. Nós temos vários artistas em Guarani das Missões, mas de mão cheia, igual o Beto, olha, eu vou até dizer. Vamos tocar uma chamarritazinha aqui então, para não encerrar, né? Eita, coisa boa. Obrigado, Beto. Não, tem daqui, sempre a hora.
Que coisa linda, né? A gente vê a destreza, né? Isso é diz que dá destreinado. Imagina se tivesse treinado. Mas agradeço a tua visita aqui. Apareça, se tiver um tempo, apareça aqui. Que é prazer receber sua visita aqui. Ainda mais um historiador da tua qualidade aqui que está mostrando os bons feitos que nós estava meio arquivado aí. Vamos mostrando para os mais novos aí, né? E vamos deixando também aqui um abraço, né, Beto, né, para a tua família, para todo o pessoal aí. Esse legado que a tua família tinha, que fez por Guarani das Missões e que não era contado, né? Sim, mas com certeza. Guarani não, nós se criamos aqui, moramos aqui, se criamos aqui, sempre temos que considerar a nossa terra amada aqui, né? Com certeza. Então tá, obrigado pela presença aqui. E volto sempre. Valeu.